Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 30 de agosto, a gente começa o SBT Rio Grande, segunda edição de hoje, com uma história triste de um atendimento médico aqui em Porto Alegre, que infelizmente terminou com um paciente de 28 anos em estado vegetativo. Vamos direto à redação conversar com a Luciane Coman, que conversou com a mulher desse jovem. Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, esse jovem que tinha um problema cardíaco e recebeu a prescrição médica, de tomar 600 miligramas de uma medicação. Só que um hospital aqui de Porto Alegre administrou 6.000 miligramas, ou seja, 10 vezes mais. Essa superdosagem causou uma parada cardiorrespiratória e uma lesão cerebral irreversível. O caso ocorreu em outubro do ano passado e ganhou repercussão agora, porque a família decidiu entrar na justiça nessa semana, após 10 meses de tentativas de acordo com o hospital. Veja os detalhes na reportagem. Sara nasceu há 4 meses sem a presença do pai. Alexandre Moraes de Lara, de 28 anos, tinha o sonho de formar uma família. Skatista, surfista, brincalhão e apaixonado pela vida, agora está preso a uma cama de hospital em estado vegetativo. Ele nem ficou sabendo que era uma menina e depois da minha gestação toda eu passei dentro do hospital. É uma situação deplorável, porque ele não reconhece nada. Em outubro do ano passado, Alexandre procurou este hospital de Porto Alegre após uma crise de fibrilação atrial, que faz o coração bater de forma irregular. O cardiologista prescreveu 600 miligramas de propafenona. A esposa conta que ele recebeu 20 comprimidos no pronto atendimento. A etiqueta dizia que cada um tinha 30 miligramas. A gente ainda achou estranho, comentei com ele para a gente questionar e ele me informou que já teria questionado o técnico, que o técnico já teria falado com a médica e tinha confirmado que era aquilo mesmo. Alexandre sofreu uma parada cardiorrespiratória por 20 minutos. Prontuários mostram que houve falha no cadastro dos comprimidos e que cada um tinha, na verdade, 300 miligramas. O paciente tomou dosagem 10 vezes maior. O hospital lamentou o ocorrido e disse que o erro aconteceu na gestão anterior. A Polícia Civil e os Conselhos Regionais de Medicina e Farmácia investigam o caso. A família tentava um acordo extrajudicial com o hospital para custear a internação de Alexandre, mas sem uma conclusão, decidiu levar o caso à justiça. Agora, que ele, teria a oportunidade de ser pai, perdeu toda a chance, inclusive de toda a gestação ali, de acompanhar aquele momento, e todo mundo perdeu, A dor da Gabriela, da pequena Sara, que mal entende o mundo, já convive com essa situação dolorosa, Lu? E o Alexandre tratava desse problema cardíaco desde 2017 e teve naquele dia uma crise, Lu, foi isso? Exatamente, Chemali. Ele teve uma crise, Na verdade, ele fazia todo o tratamento, estava tudo ok. E aí, por isso, ele procurou o hospital. E, a princípio, ele tomaria aquela medicação e estaria tudo ok, A família pede agora que o hospital custeie a internação vitalícia do Alexandre, porque é permanente, Chemali, o estado vegetativo. E que eles também custeiem as despesas extras com medicamentos. Além, claro, de responsabilizar todos os funcionários envolvidos e ainda indenizar os familiares, especialmente ali a Sara, de 4 meses. O hospital, como eu disse ali na reportagem, ele disse que isso aconteceu na gestão anterior, lamentou esse ocorrido, diz que os funcionários foram afastados e que vem mantendo tratativas com os familiares para proporcionar o máximo de assistência e acolhimento ao paciente. Mas é muito triste, Chemali, essa situação, ou seja, ele entrou bem, Claro, ele estava com um desconforto, mas entrou caminhando, saudável e ficou lá. Sem perspectiva de sair. Um erro de digitação passou por quantos profissionais até provocar, infelizmente, isso que o Alexandre está vivendo hoje, um estado vegetativo permanente. Olha, eu sei que o hospital mandou a nota dizendo que a administração foi anterior, mas o grupo que comprou o hospital foi em julho do ano passado. E o caso do Alexandre aconteceu em outubro do ano passado. Portanto, a atual administração já tinha ciência de todo o negócio de saúde que havia adquirido. A gente continua acompanhando a investigação. Obrigado a Luciane Coman. E olha, a gente segue por aqui, foi enterrado hoje o corpo de um jovem que foi morto por engano. Imagina a dor dessa família aqui da região metropolitana, é mais uma vítima de um caso de violência cotidiana. A gente volta agora a conversar
ao vivo com a Gabi Lerina, que tem os detalhes desse caso. Gabi, a polícia já tem pistas dos autores desse crime, minha amiga. Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Chemali, a polícia está recém começando essa investigação e já sabe que são três atiradores, Chemali, que abriram fogo em frente a uma casa noturna em Alvorada, aqui na região metropolitana, e que resultou com a morte de um jovem e outras 4 pessoas que ficaram feridas. Vamos ver os detalhes a partir de agora na reportagem. Brian Anderson Servian Ibanez, de 23 anos, foi baleado no fim da madrugada desta segunda-feira, quando fazia um lanche do lado de fora da casa noturna. O jovem, que recém havia começado a trabalhar como garçom, morreu na hora. Ele foi enterrado hoje no cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. Não tinha nada de antecedentes. Foi vítima dessa correria que deu ali em razão dos disparos. Ele acabou sendo atingido por uma bala perdida, né? Ele não era o alvo dos atiradores. Para a polícia, o verdadeiro alvo dos atiradores era Cauã Soares, o MC Menucá, de 16 anos, que estava na casa noturna. Ele foi abordado por um dos suspeitos quando se preparava para entrar em um carro de aplicativo. O homem se passou por um fã e pediu uma foto com o funkeiro. Depois disso, sacou uma arma e começou a atirar. O MC levou um tiro na altura do peito, segue internado e deve passar por cirurgia, como informou a assessoria do funkeiro nas redes sociais. Ainda no hospital, ele disse aos investigadores que desconfia que foi a letra de uma música o estopim para uma briga entre facções rivais. Uma dessas músicas que ele fez teria sido interpretado como uma música de homenagem a uma facção criminosa. E ele teria recebido algumas críticas nas redes sociais por membros de outra facção. Então, a única coisa que ele relata ali que tem alguma desavença é relacionado a essa música. Mas ainda é cedo para se tirar alguma conclusão, né? Natural de Porto Alegre, o MC estourou nas redes sociais com os hits Cabelinho na Régua e Camisa do Flamengo. Principalmente depois que o ídolo rubro-negro, o Gabigol, citou o gaúcho em sua rede social. Tudo por conta de uma letra de uma música, e as facções passam a transformar as ruas de uma cidade em território de guerra. É evidente que inocentes vão ficar pelo caminho. Aliás, o MC também é inocente. É alvo de uma disputa que não tem lógica, só para quem está envolvido com o mundo do crime. A gente traz um outro caso agora, esse revoltante, de violência infantil, que é algo que, olha, nos toca, afeta todos os gaúchos. Uma menina que deveria estar protegida na casa da avó, aqui em Viamão, região metropolitana, foi submetida por 2 anos a tortura psicológica e abusos sexuais. O caso veio à tona quando a mãe da menina pediu abrigo para ela e a filha depois de ser agredida pelos irmãos e o padrasto. Ao sair da casa da avó, a criança teve coragem de revelar a rotina de sofrimentos. É o destaque que abre agora o nosso Giro de Notícias. Nesta terça-feira, a polícia prendeu 4 dos 5 homens que abusaram da menina, o companheiro da avó e 3 tios da criança. Segundo as investigações, a violência sexual aconteceu dos 5 aos 7 anos de idade e a avó sabia de tudo. A polícia segue procurando o 5º envolvido no caso. Em Passo Fundo, no norte do estado, um jovem de 17 anos levou um baita susto. Um homem desceu de um carro e tentou assaltá-lo quando chegava em casa. O pai do jovem percebeu e intimidou o bandido, que acabou fugindo. O caso aconteceu na noite de domingo. Na região central, um homem que fingiu estar armado entrou em uma farmácia de São Pedro do Sul, rendeu a funcionária e roubou cerca de R$350 do caixa. Ele foi preso na segunda-feira e confessou que usou o dinheiro para comprar droga. Olha, o Rio Grande do Sul tem 10 candidatos ao Senado Federal nas eleições de outubro. E nós aqui do SBT seguimos ouvindo cada um deles para auxiliar os eleitores na hora do voto. A entrevista de hoje com o Guilherme Roquette foi com o candidato Olívio Dutra, figura histórica do PT, que disse por que quer voltar a Brasília. Acompanhe.
Tendo ou não tendo cargo, o ser humano é um ser político. E eu sempre defendi ideias, ideais, e tenho responsabilidades, porque também ajudei a construir um partido, Partido dos Trabalhadores, e assumi cargos decorrentes de eleições, na prefeitura, lá na Constituinte, na prefeitura, no governo do Estado, no Ministério da Cidade, nomeado, claro. Não é? E isso significa que a gente tem o que dizer, né? Os limites do que fizemos, as potencialidades, as semeaduras que fizemos. E então esse é um momento importante, que eu acho que a democracia está em risco, ameaçada, e a gente tem que retomar a democracia, qualificá-la e dar condições para ela se consolidar e não estar constantemente sendo ameaçada de um golpe aqui e outro ali. O Estado tem que funcionar bem. Né? Não para poucos ou para alguns, mas para a maioria, e o Poder Legislativo tem um papel importante nisso. Hora de futebol aqui no Segunda Edição. Daqui a pouco o Grêmio entra em campo contra o Criciúma lá em Santa Catarina, de olho para escapar de um princípio de uma crise depois de 3 rodadas sem vencer. E a escalação do Roger Machado, como vai ser, hein? Dá uma olhada. A gente já começa essa matéria mostrando o provável time do Grêmio para o jogo de logo mais. E eu já vou te adiantando, tem dúvida no ar. Lucas Leiva pode sair do time para jogar o Bitelo, mais recuado, com o Campaz adiantado. Dúvidas. Certeza é que não dá para repetir a atuação contra o Ituano, né? Eu sou o comandante desse grupo e eu tenho que estar em todos os momentos com eles. Na dificuldade e nas alegrias. Nas alegrias e nas tristezas. A noite é cheia de jogos na Série B, então essa classificação pode mudar. É bom o Grêmio não vacilar lá em Criciúma. Aliás, falando em não vacilar, o Inter fez a parte dele contra o Juventude. Noite mágica para Johnny, autor de 2 gols, e para Edenilson, que fechou a conta nos 4-0 e recebeu os aplausos da torcida. O grupo é uma família. O Ed é um cara da minha posição que eu me inspiro e aprendo muito com ele, como muitos outros. O Tyson, o Alan, o Mercado. A gente tem um grupo de jogadores muito vencedores. O Inter está só 1 ponto atrás do vice-líder Flamengo. Domingo visita o Corinthians em confronto direto, lá em Itaquera. Vai ser difícil como qualquer outro jogo, mas vai ter um componente extra, né? Porque ali vai estar a briga para quem vai passar, né? Na colocação. Então vai ser um jogo duro, uma decisão mesmo, e a gente tem que estar preparado. Tá aí a velha gangorra do futebol gaúcho, né? Edenilson fazendo as pazes com a torcida e do lado tricolor, nada de paz, viu? Roger Machado tá na pressão, tá vendo ali o 5º colocado se aproximando para quem tava com uma chuteira já na Série A. Tá bem perigoso, o Grêmio precisa reagir e o momento é agora. Só que, olha, nem só de Série B se faz a noite dessa terça-feira, viu? Daqui a pouco, aqui no SBT, você acompanha com exclusividade Atlético Paranaense e Palmeiras a partir das 9h15 da noite. É o jogo de ida das semifinais da Libertadores. Felipão de um lado e o português Abel Ferreira do outro. Exclusivo em TV aberta, só aqui no SBT, a TV que tem torcida 9h15 da noite. Não vai perder o horário. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um resgate inusitado na fronteira oeste do estado. A gente volta já com essa imagem. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Agora o assunto é para os homens. Mas preste atenção porque eu vou falar de algo que é para deixar os homens mais bonitos. Então também é para você, minha amiga, que quer deixar o maridão com aquele visual mais estiloso. Eu tô falando da cera estilizadora para cabelo Revitarte For Men. Ela modela qualquer tipo de cabelo, liso, ondulado, cacheado. E na sua formulação tem cera de abelha, então também é recomendado para você que tem cabelos secos. Ela não apenas modela, como também protege os fios com 2 tipos de silicone. Você, minha amiga, pode dar como presente e você, meu amigo, pode usar para surpreender a esposa. A cera estilizadora de cabelo Revitarte For Men você encontra na Farmácias Associadas. E para você que já tem o cartão de vantagens, fica apenas R$ 19,99. Não perca!
E olha, nós gaúchos temos muito orgulho das coisas da nossa terra. A brasa está sempre puxada para o nosso assado. E um evento que nos enche de satisfação é a Expo Inter. É quando o campo se muda para a cidade, lá para Esteio, no caso. E o público vibra com uma infinidade de atrações. Claro que o nosso Momento Agro faz questão de visitar essa edição histórica da feira, que voltou a ser totalmente presencial depois de 2 anos de pandemia. Acompanhe. A cena era vista em todos os cantos do Parque Assis Brasil. A Expo Inter é de abraços e de visitantes felizes, principalmente as crianças. Entre os expositores, muito otimismo. A gente está com sede, né? Há 2 anos parado, então estamos bem na expectativa boa. 2 horas de feira de 22 pontos. Nos pavilhões dos animais tem chinchilas que pesam em média 500 gramas e touros que ultrapassam 1 tonelada, 2.000 vezes mais do que o pequeno roedor. Os animais estão entre as maiores atrações da Expo Inter. São bovinos de corte de leite, búfalos, cavalos, ovelhas, galos, coelhos e pássaros, que disputam a atenção do grande público e de produtores rurais, visto que a exposição tem como uma das finalidades mostrar e comercializar machos e fêmeas das diferentes espécies. Este ano, as inscrições na Expo Inter bateram recorde de animais, foram mais de 6.300 inscrições. Mas é comum esse número aumentar durante a feira, por causa dos nascimentos em plena baia. Pelo menos 5 novas crias são registradas a cada edição do evento. É o caso desta cordeirinha Texel. Nesta outra pista, torcida e apreensão, quem chega primeiro, a moto ou o cavalo? Pavilhões inteiros de delícias para provar, muita degustação. Afinal, a produção de alimentos é o carro-chefe dos produtores e expositores da Expo Inter. E aqui encontramos de tudo, do churrasco ao queijo, o salame, tudo direto do campo para os visitantes. E a criatividade não falta na hora de produzir. Que tal uma geleia de pera com vinho? Tem a frutinha, tem os pedacinhos, né, da fruta, muito boa. A Expo Inter está simplesmente irresistível para quem quer viver novas experiências e estar perto do campo. A Alessandra Bergman terminou a reportagem com aquela expressão de água na boca, né? Provocando a gente. Ontem eu falei que ela viria aqui, acabei me esquecendo, gente. Durante a Expo Inter, a guria se muda para o Parque de Exposições Assis Brasil, lá em Esteio. Fica do início ao fim fazendo todos os registros. E eu, olha, estou devendo ainda a visita durante essa edição, talvez na sexta-feira, que é a abertura oficial da Expo Inter. Muitas autoridades, uma grande expectativa para essa sexta-feira, no dia 2 de setembro, na abertura oficial, onde é apresentado aí os grandes campeões, são apresentados ao desfile de várias raças. Realmente um dia bastante importante da Expo Inter. E aqui no SBT, todos os detalhes da maior feira agropecuária da América Latina, com a nossa especialista Alessandra Bergman. Vai preparando aí, viu? Vai preparando o pavilhão da agricultura familiar, que a nossa equipe vai passar por aí para fazer a degustação dessas delícias e também prestigiar, comprar, né? Vamos abrir a carteira, né, gente? Vamos ajudar o produtor rural do nosso Rio Grande a movimentar a economia. É disso que a gente gosta, o setor primário sempre pujante, levando aí o PIB do Rio Grande do Sul para cima sempre. Olha, a gente encerra a segunda edição de hoje com um flagrante inusitado. Falando em coisas do campo, um filhote de veado, gente, ficou preso hoje na grade de uma casa na Vila Cabeleira, isso lá em São Borja, na fronteira oeste. Os policiais militares foram chamados com a ajuda de voluntários e aí conseguiram libertar. Lá o bicho já saiu tocando pata, livre, claro, saiu correndo, ganhou o mundo. Tá aí agora todo o trabalho dos policiais militares para retirar o animal sem feri-lo, evidentemente. Agora a imagem inusitada. Coitado, ficou preso ali, né? Tentou passar pelas grades e não conseguiu. Tá aí, ó, mais um flagrante aqui no SBT Rio Grande, segunda edição. Poderia ser um fofurômetro isso aí, né, gente? Fala a verdade. Tá aí, isso lá em São Borja, interior do Rio Grande do Sul. Tá aí o registro feito no segunda edição. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua
o seu prestígio na nossa audiência. SBT Brasil na sequência, amanhã 11h30, o SBT Rio Grande com André Raro, o Blocão do Esporte, Glauco Paz, Matheus Schenck, e a gente volta com as principais notícias do dia amanhã, quarta-feira, às 7h20 da noite. Hoje, 9h15, tem Atlético Paranaense e Palmeiras, primeiro jogo da semifinal da Libertadores, a Liberta, na TV que tem torcida, só aqui no SBT. Tchau, tchau!